É ótimo estarmos juntos para mais um encontro com a palavra. Seja muito bem-vindo. Atualmente o nosso foco está no livro de Mateus e estamos analisando resumidamente o chamado Sermão da Montanha. Acomode-se, participe, ouça as palavras de Jesus dando o perfil do caráter de Cristo e usando 4 metáforas muito bonitas que nos mostram o tipo de caráter que pode impactar uma cultura pagã. Vocês são o sal da terra, ele disse. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada mais, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Gostaria de convidar você a retornar ao topo do monte onde Jesus está dando o Sermão da Montanha. Gosto de chamar esse evento de o primeiro retiro espiritual cristão. Vimos que Jesus dividiu a multidão em 2 grupos. Um formado por aqueles que são parte do problema, outro formado por aqueles que são parte da solução. Analisando o contexto no qual esse ensinamento foi dado, vimos que há crises envolvidas na conversão para o cristianismo. A primeira coisa que podemos observar desse ensinamento de Jesus é que ele traça um perfil do caráter de um cristão. Esse caráter é descrito através de 8 atitudes bem-aventuradas. Jesus apresentou o desafio do cristão que impacta uma cultura pagã e depois apresentou esse desafio com estas 4 metáforas muito bonitas. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo, uma cidade sobre um monte que não pode ser escondida e uma candeia acesa. O que exatamente Jesus estava fazendo no topo da montanha? Muitos estudiosos acreditam que as 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha, na verdade, são o sermão em si e que todo o resto dos capítulos 5, 6 e 7 é uma aplicação desse sermão. Resumidamente, o verdadeiro ensinamento do Sermão da Montanha trata da crise que se estabelece quando uma pessoa se converte ou torna-se cristã, o caráter de cristão que ela precisa ter e o desafio de impactar uma cultura pagã com esse tipo de caráter. E é sobre isso que os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus estão falando. Quando Jesus começa a nos mostrar o desafio de um caráter cristão de impactar uma cultura pagã, ele apresenta 4 metáforas. O que essas metáforas significam? Vamos recapitulá-las rapidamente. Vocês são o sal da terra. O que Jesus quis dizer com isso? Creio que o significado esteja relacionado ao fato de que naquela época não existia geladeira. A única maneira que eles tinham de preservar a carne era salgando-a. Essa era a principal conotação de sal quando Jesus usou essa metáfora. Se essa for a interpretação e aplicação corretas dessa metáfora, Jesus estava fazendo uma afirmação sobre o mundo e sobre seus discípulos. Usando essa metáfora, Jesus estava dizendo que o mundo está se deteriorando como um pedaço de carne estragada. Jesus também estava dizendo que os seus discípulos eram como sal, que deve ser usado para impedir que a carne se deteriore. A única maneira de preservar o mundo da corrupção é mantendo os discípulos de Jesus com suas atitudes bem-aventuradas, junto com o povo. Assim como vocês passam sal na carne para que ela não se deteriore nem corrompa, os meus discípulos devem estar entre o povo deste mundo. Isso vai guardar o mundo da corrupção. Se essa é a interpretação e a aplicação corretas da metáfora do sal, então obviamente Jesus está sendo dogmático a respeito do discípulo que é a solução e a resposta dele para o mundo. O discípulo de Jesus Cristo é um conservante. O grego indica que Jesus estava dizendo, só vocês são o sal da terra. É por isso que considero essa afirmação de Jesus uma sentença dogmática. De acordo com Jesus, a influência do caráter cristão preservará o mundo da corrupção moral. Há pelo menos mais uma interpretação e aplicação possíveis para essa metáfora do sal usada por Jesus. A palavra salário vem de 2 palavras, sal e dinheiro. O Império Romano queria controlar o mundo e sabia que não existe organismo que viva sem sal. Nada sobrevive sem o sal. É comum encontrarmos pedras de sal em pastos, porque nem mesmo um boi ou uma vaca pode viver sem sal.
Conheci um missionário que vivia numa região que, para se chegar, era necessária uma viagem de canoa de 35 dias. Ele me contou que 2 vezes por ano ele tinha que fazer essa viagem. 35 dias, para baixo e para cima, no rio, para conseguir os suprimentos. Um dos suprimentos que ele tinha que conseguir era sal, porque ninguém consegue viver sem sal. Com essa metáfora sobre sal, Jesus podia estar dizendo para os seus discípulos: vocês estão vendo aquela gente lá no sopé da montanha? Eles não têm vida. Eles têm os sinais vitais, mas não significa que estejam vivos. Eles não são abençoados, não são espiritualmente prósperos, nem vivem no estado da graça. Eles não vivem a vida que meu Pai planejou para eles. Mas, se vocês entenderem o que estou dizendo e vivenciarem o que estou ensinando com essas 8 atitudes bem-aventuradas, vocês terão vida e eu serei a fonte onde eles encontrarão vida. Por isso, desçam lá e se misturem com aquele povo e sejam o primeiro doador da vida, através do qual o povo deste mundo achará a vida. Jesus estava fazendo uma declaração muito forte a respeito do mundo e dos seus discípulos. Conheço um jovem pastor que participou de um grupo de estudo no Cairo, Egito. Ele fez o trajeto do êxodo dos filhos de Israel até a Terra Santa. A temperatura era exatamente alta e tudo no Egito era difícil, até alguns povos. Um dia, no final da tarde, ele entrou no quarto do Hotel Hilton, no Cairo, no 17º andar, com ar-condicionado, depois de um dia cansativo, e pela janela do seu quarto olhou para a cidade e disse: eu só quero ver o Egito daqui do 17º andar, de um quarto com ar-condicionado. E depois de ter tomado uma ducha, isso sim. Ele parou por um instante e atinou no que tinha dito e pensou consigo mesmo: imagine se Deus tivesse pensado assim a respeito deste mundo e jamais tivesse se tornado carne e vivido entre nós. Como conheceríamos sua glória cheia da graça e verdade? Onde eu estaria? E se todos os missionários tivessem pensado assim? Você não será sal da terra dentro de um quarto com ar-condicionado, a 17 andares de distância do povo perdido. Para ser sal da terra, você tem que estar vivendo entre o povo. Só assim você pode mostrar as atitudes de um discípulo de Cristo da maneira como Deus quer e o capacita pela graça. Bem-aventurados os pobres de espírito. Significa que você não pode produzir essas atitudes bem-aventuradas, mas Deus pode produzi-las em você. Se o poder do Espírito Santo é tão importante assim, pense numa coisa. Sem o poder do Espírito Santo, você não consegue viver, nem mostrar essas atitudes bem-aventuradas. Essa é a verdade. Mas o Espírito Santo pode. Você precisa de uma capacitação sobrenatural para ser o sal da terra. Se o Espírito Santo estiver com você, é isso mesmo, se ele estiver com você, então você terá o potencial para ser o sal da terra para o povo hostil, descrente e oponente. Mas só sobrenaturalmente você conseguirá isso. Quando Jesus falou sobre o desafio de um caráter cristão impactar uma cultura pagã, ele também disse aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Jesus desenvolveu a ideia dizendo que quando acendemos uma vela, não a colocamos embaixo de uma vasilha ou de uma cama, nós a colocamos numa candeia para que ilumine toda a casa. Jesus está dizendo que o mundo não sabe que vive na escuridão. O que o levou a chorar pela multidão foi sua compaixão, por estarem como ovelhas sem pastor. Eles estavam perdidos e nem sabiam disso. Foi isso que comoveu Jesus, o fato deles nem saberem qual era a real situação deles mesmos. No final de seus 3 anos de ministério, Jesus fez sua oração sacerdotal, que é registrada no capítulo 17 do livro de João. E ele diz: eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Era isso. Jesus havia dito: vocês são a luz do mundo. A tradução grega sugere que o significado seja: você sozinho é luz do mundo. Sem você, tudo é escuridão. Por isso que você deve sair para essa escuridão. E essa luz que você é, pela graça de Deus, deve brilhar na escuridão para que você seja a solução e a resposta de Jesus para o mundo.
Como eu gosto dessa metáfora da luz e da candeia. Depois que você já passou pela crise que acontece quando nos tornamos cristãos, sua vela tem de ser acesa. Eu acendi sua vela, eu iluminei sua vida. Agora tem onde colocar a minha luz. Toda vez que você vir uma vela num castiçal ou numa candeia, lembre-se dessa metáfora. Depois de 3 anos com seus discípulos, Jesus lhes disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Quando Jesus usou a palavra escolheu, no versículo 16 do capítulo 15 de João, ele usou a palavra grega que significa estar estrategicamente posicionado, de modo que o general coloque suas tropas no campo de batalha com um objetivo. Esse é o sentido da palavra grega usada no original e encontrada 3 vezes na Bíblia. Literalmente, Jesus estava dizendo: eu escolhi você e os posicionei estrategicamente para que deem fruto. É isso que essa metáfora da vela e da candeia significa para nós. Quando eu era menino, adorava brincar com tartarugas e um dia aprendi uma coisa com uma tartaruga em cima da cerca. Você já viu alguma tartaruga em cima da cerca? Quando isso acontecer, tenho certeza de uma coisa: alguém a colocou lá. Ela não foi parar lá por conta própria. Tartarugas não sobem em cercas. Todo cristão deveria se sentir como uma tartaruga em cima da cerca e procurar ao redor quem o colocou exatamente naquele lugar estratégico do mundo. Imaginar-se como uma vela na candeia e então dizer: sou uma tartaruga em cima da cerca. Jamais estaria aqui se Ele, o Senhor, não tivesse me colocado aqui. Eu posso dizer isso de boca cheia. Se você soubesse onde nasci, como fui criado e me visse fazendo o que faço hoje, você diria: olha, uma tartaruga em cima da cerca. Ele jamais estaria aí se alguém não o tivesse colocado. Todos se sentiriam assim, se entendessem a metáfora da luz da candeia. Pense nisso. Até o nosso próximo programa.